Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como realizar a criação de uma ordem de produção aqui no módulo Indústria, no sistema eTrade. Então a gente vai inicialmente ter que já ter esses produtos cadastrados para após isso criar essas composições, criar essa produção, né? Então, inicialmente, o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Como eu falei, a gente já tem que ter esses produtos. Então, eu vou criar aqui, como exemplo, uma ordem de produção de um bolo de cenoura. No caso, eu já tenho aqui ó, ele cadastrado. Ele vai ser o meu produto acabado, tá? É o meu produto que eu vou produzir. Atualmente, ele está marcando aqui que tem 2 no estoque. E eu vou fazer a produção dele. Mas também vou precisar informar quem são os insumos. Então, o insumo, né? Os itens que eu vou utilizar na produção do bolo. Então, ó, tenho cenoura que eu vou utilizar. Ó, eu tenho aqui 12, né? Quantidade dele, 12 quilos. Eu tenho aqui também o ovo que eu vou estar mostrando, que eu também já tenho ele cadastrado, tem 9 quantidades atuais. E também vou adicionar creme de leite e o açúcar. Então, esses vai ser os itens da minha ordem de produção. Como é que eu faço isso na prática? A gente vai utilizar aqui ó, o menu de produção e inicialmente eu vou criar essa composição aqui. Ó. Primeiro, antes de fazer a ordem de produção, a gente cria a composição. Como é que eu crio a composição? A gente vai iniciar aqui em novo. A gente vai clicar em novo. Vou criar uma nova composição aqui ó, no cadastro. E aí ele vai me perguntar qual o produto que você vai fabricar. Então a gente vai selecionar, eu posso clicar aqui na lupa, eu posso procurar o meu produto final, que vai ser o bolo. Então vou selecionar o bolo. E aí como vocês podem ver, aqui embaixo é onde eu vou colocar os insumos. Ele já tem um insumo, que é a cenoura, no caso eu já havia colocado, mas aí falta ainda mais insumos e eu vou incluir aqui para vocês verem. Atualmente, ó, esse bolo ele vai levar, eu vou incluir aqui ó, 3 cenouras para realizar essa produção. Então vamos incluir agora o ovo. Então eu vou utilizar aqui, ó, selecionar. Vou incluir 3 unidades também. Vou colocar o item, creme de leite. Vamos colocar aqui também. Eu vou utilizar 2. E vamos colocar o açúcar. O açúcar ele está cadastrado em quilograma. Então, a gente também consegue informar a quantidade dele em quilograma. Eu vou botar aqui que eu vou utilizar 400 gramas desse insumo. E a gente confirma. Então, eu já tenho a minha composição cadastrada. Tá? Já escolhi os insumos. Você vai marcar aqui essa opção, baixar estoque via ordem de produção. Tá? Quando você quer que o estoque desses produtos só seja atualizado quando você criar essa ordem de produção. Então, vai ser a partir da ordem de produção que vai ser atualizado os estoques dos insumos para gerar o estoque do produto final, que aqui no nosso exemplo é o bolo de cenoura, mas que isso pode ser levado para qualquer outro ramo que trabalhe com a ordem de produção. Então, aqui você pode botar uma estimativa para produção. No caso, a minha estimativa vai ser um bolo mesmo. Acabou saindo aqui. Pronto. Então, depois que você já incluiu os insumos e já definiu a estimativa de fabricação, a gente clica aqui em salvar. Ele vai dar a opção da gente imprimir também, caso você queira ter o detalhamento dessa fabricação. Então, consegue ver o produto final, a estimativa que você definiu, né? Vai ser produzido uma unidade e aqui tem a informação de quais insumos são levados para a produção desse item. Agora a gente de fato vai criar a ordem de produção, tá? Onde eu já tenho, né, cadastrado aqui, ó, a minha composição que a gente acabou de fazer, vai ficar nessa linha aqui. E a gente vai aqui para produção agora. Vamos clicar na produção e vou criar uma nova ordem de produção. Na ordem de produção, a gente vai definir novamente, escolher qual o item que a gente quer fabricar. Eu vou escolher aqui o bolo de cenoura novamente. Quando eu selecionar o meu bolo de cenoura,
como vocês podem ver, ele já vai puxar alguns dados aqui. Então, olha só, a data de fabricação você vai definir, eu vou deixar na data atual. A data de validade desse produto, se você quiser definir, né, após fabricação, eu vou definir aqui a data. A quantidade, tá, que a gente tá definindo que vai produzir. Então, aqui no caso, na verdade, é a quantidade que vai para a produção a partir das informações que a gente incluiu. Aqui tem a estimativa que a gente definiu na tela anterior. E a produção a gente vai definir depois. Quando a gente vem na tela dos insumos, todos os produtos que são insumos já estão aqui porque a gente já selecionou anteriormente. Então, ele já puxa automático para cá. Mas se na produção foi necessário mais algum item, eu consigo definir aqui e pesquisar esse produto e acrescentar a quantidade que foi utilizada dele. Nas observações, eu posso botar qualquer observação para identificar aqui ou para registrar na minha ordem de produção. Então, eu vou colocar aqui. Vou botar aqui teste, só para a gente preencher mesmo esse campo, para mostrar para vocês. Mas pode ser qualquer informação que seja de importância aí, para você estar deixando registrado nessa ordem de produção. Então, quando você já criou a ordem de produção, você pode salvar. O teu produto vai lá para a produção, normalmente, né, ele vai estar realizando, ele vai estar nessa etapa da produção. Então, ele gera também o status aqui de pré-produção, gera uma sequência, que é o código que vai identificar esse movimento. E esse custo aqui, ó, o custo total dos insumos, foi a quantidade total dos valores que a gente está utilizando, né, que eu estou gastando para produzir esse produto final. E isso ele pegou a partir de o preço unitário de cada um desses itens que foi definido lá na composição. Então, ele está somando a quantidade de todos, né, a quantidade, o custo total de todos os itens separadamente, e trazendo aqui para o custo total da minha ordem de produção. Então, estou tendo um gasto aqui de 26 e 17 para a produção desse bolo, tá? Quando foi finalizada aqui essa etapa da pré-produção, você pode clicar aqui em avançar e aí ele vai partir para outra etapa, que é a pós-produção. Então, aqui você já vai informar, né? Já concluiu a produção, então foi produzido quantos, né? No caso, a gente definiu que ia produzir a estimativa, e no caso realmente foi produzido Você pode definir aqui até caso foi produzido mais, né? Conseguiu realizar mais de uma quantidade do que foi a estimativa. Você pode mudar aqui na quantidade final para ele registrar no sistema. E essa ordem aqui você pode também gerar, se caso você quiser, você pode definir um código para essa ordem. Vou colocar aqui, ó, ordem 3. E aí você clica em salvar novamente, ele vai gravar os dados que você informou. Como a gente está no status de pós-produção, eu posso vir aqui, ó, ele vai me dar a opção de eu selecionar as perdas. Então, se eu tive alguma perda, eu posso informar aqui, eu tive uma perda de alguma quantidade de algum produto. Então, se eu incluir esse produto aqui, ó, um exemplo, açúcar, eu posso informar qual foi a perda que eu tive dele. Então, vou dizer aqui que eu tive 150 gramas. E eu defino que eu tive a perda desse item. E isso vai refletir no custo final, né? Então, feito essas informações da ordem de produção, você salva. O efetivar, a gente só vai fazer quando já terminou todo esse processo. Então, você já quer atualizar o estoque dos teus itens. Então, vou efetivar aqui o que aconteceu. Já foi atualizado, né? Foi dado baixa no estoque de todos os meus insumos e foi atualizado o meu estoque do bolo de cenoura. Então, vou imprimir aqui a ordem de produção para vocês verem, ó, que ele traz para a gente o detalhamento dessa produção, né? O produto que foi utilizado, código da ordem, quantidades definidas, data de fabricação e data de validade. Qualquer observação que você incluir, ó, como a gente incluiu lá para teste, saiu aqui, o status dessa ordem de produção. E todos os insumos que foram utilizados e perdas que foram registradas também saem, e mostrando aí o total geral, que foi o custo da produção aqui, desse item, o custo unitário.
Então, esse documento aqui você pode estar imprimindo para registrar, para entregar para alguém responsável. E feito isso, já está finalizado a ordem de produção. Quando a gente sair dessa tela, ó, pode ver que ele vai registrando aqui, ó, no histórico das ordens de produção. E no estoque do produto, né, que a gente está trabalhando, olha só, quando a gente for ver, ele gerou, né, a quantidade lá, que ele faz esse controle do estoque a partir das produções que a gente realizou. O estoque do produto acabado, ele vai ser somado, né, porque eu produzi mais uma quantidade dele, a quantidade que eu defini lá na produção vai ser somada ao estoque. E o estoque dos insumos, ele vai sendo atualizado, vai sendo dado baixa automaticamente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso setor comercial e até a próxima.